de perceber que essa escuta, não somente para os bispos e padres, mas pessoas, inclusive não católicas, têm uma oportunidade muito rica em falar, em participar. Eu creio que é nesse contexto também, e muito mais amplo, que se insere a sexta semana social. Nós precisamos, né? A igreja que é chamada a plasmar uma nova realidade, a igreja que não é apenas a hierarquia, não somente os bispos, mas essa presença em todo o mundo e que é chamado a tocar, como nos diz, né? São Tomé, se eu não tocar a chaga, se eu não colocar o dedo na cicatriz, eu não acreditarei. E nós vamos percebendo, não é, que esta realidade, esse mundo em que nós vivemos, exige de nós atenção ao sofrimento. E tem crescido no meio de nós esta consciência, porque o sofrimento em que vive o nosso povo não é uma questão ideológica, que a palavra dos bispos do norte e do sul, de um canto do outro, a ação, a presença evangelizadora, né, da Caritas, dos movimentos sociais, sobretudo dos cristãos leigos, tem apontado que é possível gestar um novo mundo, uma nova época. Uma nova época. E é isso justamente quando nós compreendemos que esse chamado do Papa, Papa Francisco, para ter presente a terra, esse mutirão pela vida, por terra e teto, é, de fato, muito propício. Embora o Papa está nessa fragilidade de saúde, eu creio que nós precisamos juntar nossas forças. E, como já existia a Aparecida há 14 anos, nós estamos nessa mudança de época. Quem vai gestar esta nova humanidade, essa nova sociedade? São os Big Brothers? São os homens e mulheres dos reality shows? São os milionários do futebol? Quem vai gestar esta nova humanidade? Por isso que eu vejo que é oportuno, né, nesse nosso encontro, esse bate-papo, essa roda de conversa, trabalhar, lutar e escutar por todos aqueles que sonham com um mundo de paz e justiça. Nós vivemos em todo momento a vida humana, a democracia ameaçada. Parece um jogo, uma brincadeira grande. Nós não estamos numa disputa no mundo, de um lado a democracia, do outro lado outra proposta, mas a luta contra toda a força que quer matar, quer massacrar, quer exterminar a vida. Então, eu creio que esse momento, esta oportunidade nossa, essa sexta semana social, que não é apenas cronológica, é realmente cairótica, é um tempo da graça e da bondade de Deus. O reinado de Deus, anunciado, vivido, experimentado por Jesus, ele já aconteceu, mas não cai pronto do céu. Exige de nós a resposta, empenho e participação. Sem dúvida nenhuma, em nossas comunidades, em nossas igrejas particulares, essa semana social que está sendo gestada, construída, deve ser assumida por nós, né? É um modo, uma maneira concreta de contribuir, não só na igreja, mas com a sociedade para o mundo de paz. Essa sociedade nova, anunciada, né, 700 anos pelo profeta Isaías, que Jesus disse, hoje se concretiza isso. Então, é a resposta de fé. E nós somos chamados a dizer, eis-me aqui, Senhor. Muito bem.
Muito obrigado ao Dom Zanoni. E agora, em seguimento, conforme já havia anunciado aqui, já estava pautado, vamos convidar Aldinho Failo, que é membro, coordenador, um incansável coordenador do GT do CNLB. Né? O Ricardo já mencionou que eu e o Jerônimo representamos o Regional Nordeste 3 nesse GT do CNLB, e então o Daniel é o coordenador desse GT e também é secretário executivo da CBJP. Então, Daniel, prazer enorme. Daniel vai nos falar com relação ao pacto. Então, nós estamos aqui nessa noite de partilha, nesse mutirão, ouvimos o Dom Zanoni com referência à sexta semana social, e agora ouviremos o Daniel sobre o movimento Pacto pela Vida e pelo Brasil. Daniel, boa noite. Boa noite, Emerson. Quero cumprimentar a todos os bispos também presentes aqui, aos nossos irmãos e irmãs que integram também o CNLB do Regional Nordeste 3. É uma alegria estar mais uma vez com vocês aqui. E me entusiasmo sempre quando eu percebo essa importância de fazer a ponte entre aquilo que Dom Zanoni estava falando. Também cumprimento os padres presentes, as religiosas, os religiosos também. Como diz a música, vamos precisar de todo mundo. Então, os bispos, em 7 de abril de 2020, do ano passado, no Dia Mundial da Saúde, fizeram um pacto junto com a OAB, com a SBPC, a ABC, e a Comissão Marnes e a ABI, em torno do Pacto pela Vida e pelo Brasil. E essa iniciativa foi muito importante, porque faltou naquele momento uma voz profética como essa que hoje a própria CNBB também, quero cumprimentar aí nos bispos presentes, a palavra profética da CNBB, que não aceita, enquanto voz da sociedade civil, nenhum tipo de intimidação. Se nós estamos numa democracia, todas as instituições que têm responsabilidade devem cumprir o seu papel e, por isso, não devem temer investigações, apurações. Então, o laicato, desafiado pela própria CNBB, a partir da Carta ao Povo de Deus, muitos dos bispos aqui presentes assinaram também essa carta no dia 22 de julho do ano passado, estamos nos aproximando de um ano dessa carta profética. No Conselho Permanente, o que aconteceu? A resposta que veio da própria CNBB como um todo foi colocar o Pacto pelo Brasil para ser discutido e debatido em todas as suas instâncias, inclusive nos organismos do povo de Deus. E é nesse momento, então, fazendo esse debate, que o Conselho Nacional do Laicato convoca e pede a cada Conselho Regional do Laicato do Brasil que possa juntar, na verdade, indicando 1, 2 pessoas para comporem esse grupo nacional, esse grupo de trabalho nacional. E é justamente desse regional, eu queria aí estar na pessoa de Dom Zanoni dizendo, né, mas também de Dom Mauro, que é o responsável pelo Laicato, que saiu a grande estratégia nacional. E hoje, então, só para a alegria do André, eu não coloquei essa informação, mas só do giro de menos de uma semana, mais 300 mobilizadores, mobilizadoras se integraram, viu, André, que talvez já esteja aqui conosco, ao Grupo Nacional. Então, nós saltamos de algo em torno de 1.200 e alguma coisa para 1.700, 1.500 e alguma coisa para 1.798, né? Ou seja, nós estamos mobilizando homens e mulheres nesse país para que possamos despertar os cristãos leigos e leigas para essa realidade. E nós estamos dizendo assim, Dom Zanoni, o Pacto pela Vida e pelo Brasil é o mutirão de emergência da Sexta Semana Social Brasileira. Para a gente lutar por terra, teto e trabalho, soberania, democracia e uma economia inclusiva, nós precisamos estar vivos. E para estar vivo, a gente precisa de vacina já para todos e todas. Nós precisamos de auxílio emergencial digno. A gente tem defendido o valor de R$600 até o fim da pandemia. E também precisamos que seja investigado, como está fazendo a CPI da pandemia, e que sejam responsabilizados
as pessoas que cometeram crimes contra a vida do nosso povo. Então, nesse sentido, é muito importante que todos e todas nos engajemos para que esse despertar, principalmente das nossas comunidades, das nossas pastorais, dos nossos movimentos, aconteça. E esse é um trabalho que está sendo liderado pelo Laicato no Brasil. A CNBB formou um grupo de trabalho da própria CNBB, com o bispo de cada região, inclusive Dom Zanoni agora representa todo o Nordeste nesse GT, né, Dom Zanoni? Então, mas tem lá o nosso querido Dom Neri de Juína, que representa o Oeste, Dom Mário Antônio, que é o segundo vice-presidente da CNBB, representa o Norte, Dom Roberto Paz representa a região Leste, e Dom Guilherme, que é o presidente desse grupo, representa todos os regionais do sul do país. E no nosso, nós temos mais de 40. E o papel próprio da atuação na sociedade é principalmente dos batizados e das batizadas, e por isso, então, nós estamos contando com essa grande mobilização, mutirão, para que nós possamos juntar 1 milhão de pessoas num abaixo-assinado que defende justamente a vida, né? Mas depois nós vamos ter um detalhamento melhor, o André está aqui escalado conosco para nos dizer isso. O meu papel é justamente aqui dizer da importância do compromisso de cada um e cada uma, e nós estamos apenas mobilizando a partir da metodologia de Jesus. Jesus mobilizava de 12 em 12. E é dessa mesma forma que nós queremos que cada um e cada uma que esteja aqui também seja capaz de dialogar, conversar, de enfrentar as mentiras que estão vindo pelas redes sociais. Se é pelas redes sociais, Facebook, WhatsApp, Telegram, Instagram e outras redes sociais, YouTube, vem um monte de coisas que estão fazendo a nossa cabeça, fragmentando a nossa visão da realidade, nós vamos utilizar esses meios para que a verdade possa nos libertar, como está lá em João, capítulo 8, versículo 20. Assim nós queremos fazer com que as pessoas despertem para o compromisso, para a mudança, e é por isso que nós estamos aqui hoje, para fazer e renovar essa esperança e essa convocação. E eu quero, então, com essa alegria, dizer que vocês aqui do Regional Nordeste 3, Bahia e Sergipe, são os responsáveis pela grande estratégia. Eu andando pelo país afora, eu digo, olha, a ideia que está dando corpo ou a espinha dorsal de toda a nossa atuação não veio de Brasília. A solução para os problemas do Brasil não vai vir da onde estão os grandes centros de decisão e de poder. Vai vir do meio do nosso povo. E é com essa sabedoria do nosso povo resistente, do Nordeste brasileiro, que tantas vezes já demonstrou a sua capacidade, a sua criatividade, é que virá também agora, está vindo essa, e com isso, então, nós estamos fazendo com que o conjunto da igreja, porque é uma mobilização que o Laicato está liderando, está protagonizando, mas ontem todos os bispos, todas as religiosas, todos os sacerdotes, todos os cristãos leigos e leigas são convidados. Nós estamos simplesmente criando um suporte. E para isso eu não quero me alongar muito, não, porque, de fato, é bom dar a voz a quem pode estar nos ajudando a pensar esse cotidiano. Porque agora, pelo menos 3 vezes por semana, nós queremos instigar a consciência crítica, instigar a reflexão, instigar o debate, para que nisso nós possamos despertar o coração, e um coração amoroso que tem fé vai responder com certeza a esse chamado de forma generosa também. E o nosso chamado é isso. Faça, durante esse nosso encontro, uma lista de 12 pessoas que você conheça e faça chegar essa mensagem de esperança até ela, porque o nosso Brasil precisa de quem lute por ele. A vida, principalmente dos mais pobres, está em risco. Por isso, nós convocamos a todos e a todas para esse mutirão pela vida, que é esse movimento do Pacto pela Vida e pelo Brasil, que nós estamos, então, oferecendo as nossas vidas, as nossas histórias, nossas trajetórias. E eu tenho alegria, justamente, de ser da Comissão Executiva das Pastorais Sociais, integrar a coordenação da Sexta Semana Social Brasileira e, ao mesmo tempo, estar nessa tarefa, nessa missão, pela Comissão Nacional de Fé e Política do Conselho Nacional do Laicato do Brasil, colaborando com essa turma que não me deixa sossegado, graças a Deus. Eu não tenho agenda, foram me pedir uma agenda essa semana,
Eu falei, olha, dia 23 de julho, talvez eu tenha algum tempinho dividido com outro evento, porque, de fato, essa multiplicação de mensagens, utilizando realmente o canal das redes sociais, tem um poder muito grande e nós precisamos colocar isso a serviço da vida. Nós precisamos colocar isso a serviço do Brasil e, por isso, então, a nossa disposição, a nossa entrega. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos ajude nessa missão e nessa tarefa, com todos os santos e santas que nos antecederam no caminho do Pai Celeste. Então, em honra à vida de todas as pessoas que foram sacrificadas e que poderiam estar conosco caminhando, a gente também faz essa memória e assume esse compromisso para que outras vidas sejam preservadas e para que a gente continue avançando nessa perspectiva do compromisso aqui no nosso país. Então, era um pouco essa minha palavra, Emerson. Que alegria poder estar com vocês aqui. E agora estou aí para escutar e ouvir também o nosso querido André, que está conosco também. Nós escalamos, nós fizemos a compra do passe por 3 meses, pelo menos, viu, Dom Zanoni, Dom Mauro aí, para que ele possa colaborar também em nível nacional. É daí que está saindo as inventividades e soluções que vão transformar esse nosso país. Acreditemos nisso. O novo nasce dali aonde a gente menos espera, pois é ali que tem a resistência e a luta cotidiana pela vida. Né? Obrigado, Nordeste 3, por toda a entrega e oferta que vocês estão fazendo em nível nacional. Muito obrigado. Eu quero agradecer aqui e me comprometer mais uma vez. Era isso. Muito obrigado, Emerson. Coragem. Obrigado, Daniel, por sua dedicação, sua competência. Incansável, Daniel, né? O tempo inteiro a gente tem acompanhado através do pacto e tem visto essa dedicação e, como ele acaba de dizer, interagindo, inclusive, nesse mutirão com vários outros, fazendo interface com vários outros movimentos que estão sendo realizados. Lembrando que as pessoas que estão acompanhando, os que estão aqui pelo Meet podem interagir, e as pessoas que estão pelo YouTube podem interagir mandando pelo chat sua pergunta. Nós vamos ter agora a fala de André e, em seguida, nós vamos ter essa fase de interação com as pessoas. Pois não, Ricardo? Só um minutinho. Eu só queria dar uma saudação especial para o nosso queridíssimo Padre Zé Lima. Como eu anunciei no início, mas ele entrou depois, ele é o referencial do laicato aqui na Arquidiocese de Aracaju. E o Padre Carlos Henrique, que também entraram aí. O Padre Carlos Henrique é reitor do Seminário Maior, Nossa Senhora da Conceição, e também é coordenador de pastoral na Arquidiocese de Aracaju. Sejam bem-vindos. Bem-vindos. Pronto, doutor Emerson, continue. Emerson, dá para tentar botar agora entre uma fala e outra o videozinho? Ah, sim, seria interessante isso. Tem condição agora? Eu acho que vai ter. Eu vou tentar. Então, vamos lá. Vamos um intervalozinho para vocês relaxar também. Eu não tive a oportunidade de saudar, quero saudar a Dom Giovanni, quero saudar agora o Zé Lima e ao Padre Carlos Henrique. Saudação para todos. Uma boa noite. Muito bom contar com a presença de vocês. Paulo, é com você. Para pensar no homem que vai tem estar som? aqui agora sem esse gesto. Tem som. Com carinho, recebam. Perdeu o som, Paulinho, de novo. Perdeu o som de novo. E está como se fosse com câmera lenta. Não sei o que fazer, então. Está sem som, Ricardo? Sim, está sem som. Eu era uma criança. Chegou o som. Eu me lembro de Dom Helder lutando para acabar com as favelas do Rio de Janeiro. Eu era um menino seminarista e eu me lembro de Dom Helder construindo casas para os pobres. Eu me lembro de jovem padre, eu girando já pelo mundo, estudando, e me lembro dos pobres dizendo: no Brasil existe um bispo que luta pelos pobres. Ele foi incompreendido, ele foi criticado, mas ele amava Jesus, e ele descobriu que
Jesus e pão rimam perfeitamente. E não entendeu Jesus sem o pão dos pobres, e não entendeu os pobres sem pão e Jesus. Esse show de 40 anos das Paulinas não teria sentido sem aquele que durante tantos anos lutou com elas aqui, e elas com ele, ao lado dele, aprendendo com ele a repartir o pão da palavra e o pão do irmão e do trabalho. Então eu queria Dom Helder presente, porque eu sabia quanto ele é importante para vocês e para a igreja do mundo inteiro. Que bom que nós temos um dom. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs em Jesus Cristo, se eu fosse chamar a mim estes elogios que recebo, merecem elogios aqueles que durante os anos todos eu apareço e eles ficam à sombra. Mas aqui não é assim, não. Eu queria aproveitar esta noite em que tantos aqui, realmente, praticamente a família toda, nós todos aqui temos o sonho de que um dia a miséria desapareça. Nada de miséria. Capital baiana da fé. Celebrando os 330 anos de Romaria, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É que entra. Se nós todos pudéssemos ajudar-nos mutuamente. Se nós todos ficássemos unidos e procurando de verdade que não houvesse fome na nossa terra, fome no Brasil. Um país tão grande, com tantas possibilidades, vamos partir juntos para um mundo em que haja lugar para todos, em que todos nós nos sintamos realmente irmãos. Eu não quero estar me alongando, e então eu vou fazer uma imagem. Eu sonho com um Brasil em que nós todos sejamos irmãos. Racista, é verdade, nós todos somos irmãos, mas se vivesse como irmãos. Eu acredito que isto vai acontecer. Nós, um dia, e este dia eu espero que já esteja chegando, um dia nós vamos realmente ter um coração e uma sua alma. Eu queria que o senhor repartisse, lembrando tudo que o senhor fez esses anos todos, ensinando a fazer, e nesse gesto do pão que será colocado nas mãos de vocês, nós queremos ver cada um ficar com um pedaço pequenininho. Ninguém fique com um pedaço maior do que isso, que mal cabe na palma, na ponta do dedo. Vamos ver até onde chega esse pão. Um dia, quem sabe, o pão brasileiro vai chegar ao último dos últimos. Porque a gente ficou só com um pedacinho e todo mundo teve o seu. Das mãos de Dom Helder, que lutou por isso a vida inteira, um pão, símbolo de tudo aquilo que gente como ele tem feito. Pão para todos. Um pão, símbolo de tudo aquilo que gente como ele tem feito. Pão para agora. Pode continuar, doutor Emerson. Paz nasce do pão.
Pode continuar, doutor Emerson. Paz nasce do Tudo bem, Paulo? Podemos continuar? Pode. Então, vamos convidar o André Ferreira. O Daniel já falou, no momento que iniciávamos, lá em novembro, dezembro, no GT, precisávamos traçar uma estratégia para o pacto. E o André, de modo voluntário, André Ferreira é um profissional de marketing digital daqui de Aracaju. Ele desenvolveu todo o planejamento inicial e, numa reunião, apresentou ao grupo do GT e nós fomos desenvolver a fase inicial de mobilização. E agora, como o Daniel já disse, o passe dele está contratado por 3 meses para que possamos divulgar essa fase em que vamos, como alguém falou na nossa reunião na quinta-feira, vamos bombar, né, todo esse Brasil com a divulgação do nosso movimento do Pacto pela Vida, pelo Brasil. Já sinaliza aí, com 3 postagens, nós já tivemos mais de 300 mobilizadores. Então, eu quero chamar para apresentar esse plano de divulgação agora durante o mês de julho. Todo mês de julho nós estaremos desenvolvendo esse plano. É o André Ferreira. André, boa noite. Eu creio que você vai precisar compartilhar aí a tela, né? Já deve... Sim. Boa noite a todos e a todas. Para mim é um prazer muito grande estar com todos vocês aqui. Minha saudação a todos que já foram saudados, mas principalmente essas 47 pessoas que estão aqui, né? E que as outras que estão assistindo a gente pelo YouTube. Eu agradeço muito a atenção de todos vocês. Eu sei que hoje é sexta-feira, as pessoas normalmente estão cansadas, né? Mas eu louvo muito essa atitude de todos e todas aqui por acreditarem que dá para fazer, dá para construir um momento, um futuro muito melhor para o país, certo? Não posso deixar de agradecer o convite inicial, esse que o doutor Emerson falou, que foi feito anteriormente. Para mim, realmente é um prazer estar participando disso e contribuir com isso. Também quero agradecer ao incansável, usando as palavras que já foram proferidas aqui, o incansável Daniel, né, que realmente tento falar com ele, a agenda dele só está disponível lá na frente. Eu não consigo falar com ele, mas eu imagino que é muito trabalho, né? A gente conhece, por pouco tempo, já conhece muito o esforço de todos, né, que estão envolvidos, da Sônia, e todos aqui, não vou citar nomes para não ser injusto. Então, eu queria me apresentar, meu nome é André Ferreira, eu sou publicitário, né, de formação, e eu fui convidado justamente para desfragmentar uma fragmentação que existia, né? A iniciativa do movimento Pacto pela Vida e pelo Brasil já existia muito antes de eu imaginar que ela existia, né? Já existia dentro de cada um, começou a tomar corpo e se tornou uma coisa muito maior. Então, o meu papel aqui foi o mais fácil, né? Porque o papel complicado aqui já estava acontecendo e andou sem mim durante a boa parte do processo. O meu papel foi materializar e dar uma linguagem a isso, né? Eu gostei muito da frase do Don Zanoni, que falou sobre gestar uma nova humanidade, né? A gente tem que fazer esse mutirão de emergência. Eu gostei muito disso, porque tem muito a ver com o que vocês vão ver aqui da minha apresentação. Só tentando resumir brevemente, a gente tem 3 fases, né? A primeira fase é a fase de união, onde a gente está chegando, tentando trazer o máximo de pessoas dentro da nossa bolha mais próxima. Na segunda fase, a gente vai colocar para fora, a gente vai furar a nossa bolha e vai trazer pessoas para assinar o abaixo-assinado do Pacto pela Vida e pelo Brasil. E na terceira fase, na fase final, né, a gente com certeza vai conseguir, assim, 1 milhão de assinaturas, a gente vai reverberar isso para a mídia, para a imprensa, para que isso se torne pauta e se torne manchete organicamente, certo? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui, que eu acho que até facilita para todo mundo. Só um momentinho, por favor.
Eu acho que todos estão vendo. Todos devem estar vendo aí, tá? Ainda não, André. Agora está chegando. Agora chegou. Pronto, ótimo, ótimo. Qualquer coisa, se tiver qualquer problema, por favor, me interrompam, fiquem à vontade. Às vezes a internet, mas aqui em Aracaju está chovendo muito, então, às vezes, oscila um pouco, se não. Então, de certa maneira, eu queria começar essa apresentação puxando outro ponto muito importante que o Dom Zanoni falou. Acho que todo mundo teve uma contribuição muito grande em todas as falas, mas eu fui anotando aqui especificamente porque tem uma ligação muito forte com o que a gente vai ver aqui agora. O Dom Zanoni falou que nós vivemos um momento de crise e, ao mesmo tempo, um momento de esperança, né? Eu acho que o Pacto pela Vida, da maneira como foi desenhada, engloba vários fatores que vão trazer uma narrativa principal para todas as ações, certo? Acredito que boa parte de vocês já conheçam essa identidade visual que a gente chama, né? Com as principais bandeiras do Pacto pela Vida, né? Da vacina, do auxílio emergencial, da investigação, e tem mais recursos para combate à fome, para combater o desemprego e tantas outras coisas. Mas eu queria começar com esse pensamento, né, que o Daniel já citou lá atrás, já discorreu lá atrás, só vou citar. O Pacto pela Vida, ele começou como uma iniciativa, certo? Que uniu o CNBB, Comissão Arnes, ABC, ABI, todas essas entidades, né, que tem um peso na nossa sociedade e tal, e hoje, como foi crescendo, uma coisa foi tomando um corpo maior, como eu havia falado, foi se tornando orgânico, né, ele se transformou em um movimento, certo? E um movimento com características muito próprias, porque ele, como já foi dito, ela foi protagonizada pela CNLB, né? Eu acho que foi a CNLB que deu forma, mas a motivação para isso nasceu dentro de cada um daqui, né? A gente tem essa necessidade de agir nesse mutirão de emergência, como o Danzanoni falou, porque a gente está passando por essa crise, né? Principalmente de humanidade. E quais são três características muito básicas desse movimento que nasceu? E eu vou ser muito objetivo aqui. Ele é orgânico, ele nasceu espontaneamente. Na verdade, ele responde a um chamado, né? Um chamado da vida, do povo, né? Das pessoas que sentem essa necessidade de agir para tentar evitar um futuro muito mais nebuloso do que a gente hoje olha para frente e vê, né? Ele tem uma característica de ser transformador justamente por essa preocupação com o futuro, por essa preocupação com a vida, e, ao mesmo tempo, ele é aglutinador, ele promove essa união, né? A gente, na nossa estratégia de comunicação, a gente está falando sobre união. Aqui, nós estamos materializando a união de pessoas que nunca se viram. O GT está trazendo pessoas do Brasil inteiro em prol de um objetivo muito maior. Então, são três características muito peculiares e muito fortes de um movimento, né? Então, quando eu falo que o Pacto pela Vida era uma iniciativa, eram as pessoas de boa vontade que se juntaram com as entidades, a coisa foi crescendo, veio a Carta ao Povo de Deus, e aí o movimento já tinha nascido, com essas três características. E aí a gente entendeu que eu preciso dar, e aí falando de um lado muito técnico, né, de comunicação, de propaganda, de marketing, a gente precisa dar uma cara. E aí a gente desenvolveu esse selo do Pacto pela Vida pelo Brasil, com todo esse arcabouço técnico de ser uma coisa orgânica, de singular uma bandeira, de ter esse patriotismo, não pela nação somente, propriamente dita, porque hoje o patriotismo se tornou quase que uma moeda, né? Foi jogado lá embaixo, tanto que a bandeira do Brasil tem se tornado um ícone que às vezes até gera uma certa repulsa, mas que precisa ser retomada, porque a bandeira do país, a bandeira da nação, não é um símbolo de um grupo ou de outro.
é de todos e de todas. Então, nós desenvolvemos esse ícone, esse selo, para poder estar presente em todo o nosso material, para que a gente possa ser identificado por todos os outros grupos que também estão com a mesma motivação. E aí, por que eu falo que a fala do Dan Zanoni é muito, muito importante? Porque nos tempos atuais, a gente tem um movimento que foi uma resposta do chamado, né? Foi uma necessidade que nasceu, mas ele é um movimento necessário. E qual é a espinha dorsal de tudo que a gente está falando aqui e que todos falaram antes de mim? Nós estamos querendo falar sobre vida, né? O que todos nós queremos preservar é a vida, é a justiça, é um país igualitário para todos, né? Assim como todos aprendemos de casa, né? Quando eu vi o vídeo do Dom Helder e o Padre Zezinho, eu lembrei muito da minha infância, que a minha mãe sempre me colocava o disco na época do Padre Zezinho, né? Eu lembrava muito, foi uma lembrança muito boa. E esse sentido de colocar a vida em primeiro lugar, parece para muitas pessoas que isso vai se perdendo, né, com a rotina, o dia a dia. Então, hoje, infelizmente, quando a gente vê que 530 mil pessoas morreram, não choca mais quando era com 50 mil, mas deveria chocar. São pessoas que não estão aqui, né? No dia que eu fui me vacinar, eu estava conversando até com a minha esposa, eu falei para ela no final, eu fico muito feliz por estar sendo vacinado, mas eu também me sinto muito triste, porque eu sei que eu não fui escolhido por Deus para ser vacinado em detrimento a outros, eu sei que não foi isso, mas eu me sinto triste porque outras pessoas não tiveram a oportunidade. Então, isso só reforça o nosso pensamento da necessidade de um movimento, da necessidade de nós agirmos. E aí vamos para uma parte muito prática. O que é que o movimento Pacto pela Vida e pelo Brasil defende, certo? Defende a vida. Eu já estou me antecipando, porque não dá para a gente dissociar, mas vamos tangibilizar. Quais são os pontos principais que a gente tem que trazer para uma narrativa técnica, e eu sempre vou puxar para esse viés técnico, porque, como o Daniel bem falou, nós chegamos no ponto que chegamos, um dos fatores foi a rede social, não tenha dúvida, né, foi um veículo de disseminação de mensagens falsas, né, e de mensagens que hoje não só jogam o país para trás. Então, eu concordo 100%. A única maneira da gente vencer isso é a gente fazer isso da melhor forma e para o bem, né? Então, a gente amarra todas esses cinco pontos, as 5 bandeiras do Movimento Pacto pela Vida, para poder não fragmentar, né? E como eu falei lá no início, o meu papel aqui é unir as coisas, é desfragmentar para que a narrativa fique clara para todo mundo. Então, as 5 bandeiras que todos defendemos do Pacto pela Vida: vacinação e oxigênio para todos, fortalecimento do SUS, o auxílio emergencial continuado, investigação e responsabilização de autores de crimes contra a vida, e mais recursos para combate à fome e geração de empregos. Ah, mas o pacto não defende outras vertentes? Defende, lógico que defende, né? Mas se a gente tentar abraçar o mundo, a gente não vai conseguir nesse meio digital. Então, nós temos que ser muito objetivos. Então, eu falei, né, eu já tinha voltado, o que é que nós defendemos? Defendemos esses 5 pontos, mas defendemos principalmente a vida. Tudo que a gente está falando aqui, a espinha dorsal é a vida. É a nossa motivação para poder, 3 vezes por semana, fazer um disparo, chamar as 12 pessoas. A gente tem que ter uma noção, tem que realizar que nada vai acontecer se a gente ficar sentado e não agir. A gente vê várias críticas, né, principalmente na área política, sobre notas de repúdio, né? Então, a instituição X fez uma nota de repúdio, o parlamentar X fez uma nota de repúdio.
Porque é isso, eu acho que as pessoas estão cansadas de notas de repúdio, as pessoas querem ação, né? E parece que nota de repúdio só fica bonito na rede social, né? Só fica bonito para eu poder dormir tranquilo, né? Eu poder levantar, acordar e falar assim, eu me manifestei. Não, nós precisamos agir, certo? Mas o que é que nos falta? Eu acho que a pergunta que a gente sempre fica em mente é assim, já temos um movimento muito bem estruturado, muito bem organizado, é um movimento que tem princípios muito bem fundamentados, que tem uma união grande por trás, tem atores desse movimento que tem uma relevância no Brasil muito grande. Mas o que é que nos falta mesmo? Nos falta você. Cada um de nós aqui tem que levantar da cadeira e agir. Se você pode se manifestar nas suas redes sociais, se manifeste. Se você pode ir para a manifestação e levar essa palavra, essa mensagem do Pacto pela Vida, leve. Se você pode conversar com o seu vizinho, leve. A gente só não pode assistir o Brasil, desculpa a expressão, mas ir pelo ralo, né? Eu acho que todo mundo aqui acompanha o que está acontecendo no país. Uma vez eu comentei na última reunião, eu comentei já essa vez com o doutor Emerson, uma vez, eu não votava desde 2004. Né? Eu voltei a votar em 2018. Eu estava completamente descrente do país, e aí eu comecei a pensar, eu falei, o meu filho nasceu, né, em 2017, e aí eu comecei a pensar, bom, mas se eu não agir, se eu não votar, né, como vai ser o futuro do meu filho, né? Eu não tenho uma visão fatalista de achar que o meu futuro já está determinado, não tenho isso. Eu acho que também depende de mim, mas a minha maior preocupação foi com o meu filho. Então, eu comecei a enxergar isso, eu falei, bom, fiz uma autorreflexão e fui mergulhar no universo da política para poder entender um pouco mais, eu era muito fora, e eu comecei a entender que, sim, uma andorinha só pode fazer verão, mas ela precisa se juntar com todas as outras, né? Então, o chamado aqui que é feito é para que cada um haja, cada um participe. É muito bonito a gente entrar numa live dessa, né? Numa live não, numa roda de conversa dessa, e a gente prometer que vai fazer, mas é verdade que a gente está aqui por alguma causa. Então, quem não quiser participar disso, eu acho que nem estaria aqui. Eu acho que cada um que estão aqui acreditam que são agentes da mudança, acreditam que dá para acreditar sim num país mais justo para todos e para todas, um país mais humano, certo? E aí o chamado que é feito, que não é André que está fazendo, e não é nem o Pacto pela Vida diretamente que está fazendo, a vida está fazendo um chamado para cada um que está aqui hoje. Vamos fazer uma mobilização pela vida, né? Vamos participar dessa mudança. E, em termos práticos, vamos compartilhar essa mensagem que a gente tem nesse canal que a gente descobriu que é um canal que pode trazer muitas coisas boas, trouxe muitas coisas ruins, né? Não vamos negar, mas pode trazer muitas coisas boas. Vamos fazer esse mutirão de emergência, parafraseando o Dom Zanoni mais uma vez, né? Então, a gente precisa de pessoas como cada um que está aqui para fazer esse chamado dessa construção, dessa nova fase, né? De gestar essa nova humanidade, né? E a gente tem que construir esse país mais justo para todo mundo, né? Na última reunião, teve uma articuladora que falou uma coisa muito boa. Ela falou assim, André, mas a gente tem que construir um mundo mais justo para as pessoas. Que pessoas? E aí eu fiquei meio pensativo, né? E ela foi muito assertiva no que ela falou. Tem que ser para todo mundo. Tem que ser para pobre, rico, negro, branco. Não existe distinção. Nós estamos todos juntos. Somos todos iguais, né? Então, a gente tem que olhar para todos e todas e com esse olhar de eu preciso mudar a vida das pessoas, o futuro, por mim e pelos outros, né?
e não só para alguns. Então, em termos práticos, que é essa primeira fase, como o Dr. Emerson falou, em julho nós vamos fazer disparos coordenados, né, nos canais de comunicação digital, para poder levar essa mensagem adiante às pessoas, certo? Então, como é que eu posso mobilizar, né? O Daniel já antecipou isso, eu achei maravilhoso. Nós vamos fazer uma seleção de 12 pessoas de boa vontade da sua agenda de contato do seu telefone. Então, pega o seu telefone e analise. São 12 pessoas, mas não tem que ser 12 pessoas de boa vontade mesmo. Não é para fazer um número, a gente não está aqui para cumprir uma tarefa, né? A gente está pensando no futuro, então tem que ser 12 pessoas que vão receber essa mensagem e vão levar adiante com argumentação, não é compartilhar em massa, só para poder agradar o Daniel que me pediu para compartilhar. Não pode ser dessa forma, certo? Então vamos selecionar, o primeiro ponto é selecionar 12 pessoas de boa vontade, né? Do nosso círculo de amizades, nosso círculo de confiança. Segundo ponto, criar um grupo de WhatsApp com essas pessoas. Por que o WhatsApp, André? Porque o WhatsApp a gente consegue fazer uma argumentação, consegue ter um controle muito melhor. Eu posso compartilhar em redes sociais? Pode compartilhar, né? A gente vai, no final das contas, compartilhar as mensagens com um link, que é o terceiro ponto, para que as pessoas se cadastrem num formulário que já foi criado, que é esse que eu recebia uma notícia maravilhosa, que conseguimos, em uma semana, 300 novos mobilizadores, né? Isso é excelente. Então, no WhatsApp, a gente consegue. Na rede social é um pouco mais limitado, porque tem rede social que permite link, outras não permitem, então a gente pactuou que seria, o foco, o coração seria no WhatsApp, e quem tivesse um bom relacionamento com outras pessoas em redes sociais poderia também fazer. O quarto ponto é fazer um chamado para que cada uma dessas 12, né, e aí vem o número que não é à toa, né, cada uma dessas 12 traga mais 12. Então, várias pessoas de vocês aqui já preencheram esse cadastro em algum momento. Então, o que é que a gente precisa agora de quem já preencheu o cadastro? Precisamos que cada um de vocês traga essas 12 pessoas de boa vontade. E que elas tragam outras 12, porque a gente precisa de uma capilaridade para a gente atingir um número que a gente possa alcançar o 1 milhão de assinaturas. Não é simples, né? Parece que tudo quando coloca na internet vira um fermento rápido e a gente vai chegar a 1 milhão de assinaturas rapidinho. Não necessariamente. A gente está no caminho certíssimo para isso, mas a gente não pode descansar, né? É um movimento. Ele deixou de ser uma iniciativa, deixou de ser um pensamento positivo de algo que vai dar certo, para ser um movimento, né? Então, é importante que cada um faça o chamado. Quem já preencheu o formulário vai levar para mais 12, quem não preencheu vai preencher e depois vai levar para mais 12 pessoas. Quinto ponto, e último desse slide, é compartilhar e estimular o debate desses pontos que a gente defende. Então, vou dar um exemplo muito prático. Deixa eu ver se é o próximo slide. Isso. Um exemplo muito prático. Uma das nossas bandeiras é a vacinação, né? Estimular a vacinação para todos, para todas. Então, nós enviamos o card que fala: para curar o Brasil, só comunhão e vacinação. Não adianta só... Aí a câmera não aparece, não. Acho que alguém... Bom, se alguém tiver alguma coisa para falar, é só levantar a mãozinha, depois a gente vai tirando dúvidas. Então, eu acho que quando a gente compartilha um card desse primeiro, né, da vacinação aqui, a gente tem que entender que as pessoas precisam de estímulos. Elas precisam ser provocadas. Porque senão eu recebo uma mensagem dessa aí, ok, passei, vou fazer outra coisa. Então, se uma pessoa manda para mim, ou melhor, se eu mando para uma pessoa, eu vou fazer uma abordagem e perguntar assim: e aí, Daniel, o que é que você acha disso? Eu quero saber a opinião. Eu quero fazer uma argumentação para trazer essa pessoa para dentro do movimento, para que eu confirme que ela é uma pessoa de boa vontade e que vai levar essa mensagem adiante, certo? Então, na prática, a gente tem cards que são disparados regularmente, eu vou falar mais adiante a frequência disso, e que tem uma mensagem muito clara.
nesse caso daqui é para curar o Brasil, só com união e vacinação. E a gente faz um chamado, que está aqui pequenininho, mas vocês vão ver mais à frente, que é participe dessa mobilização, preencha o formulário e participe da mudança no Brasil, né? E cada tema que a gente trabalha tem uma abordagem um pouco diferente. Então, a gente fala sobre união das pessoas, a gente fala sobre desemprego, né? Sobre aumento dos recursos da geração de emprego, combate à fome. E a identidade visual que a gente criou, como eu falei lá atrás, quando a gente fala do selo, a gente precisava ser identificável, né? A gente precisa ter uma unidade de comunicação de algo que remeta a uma campanha de propaganda, né? Que a gente tecnicamente chama de campanha integrada. Tudo tem que parecer que veio do mesmo lugar, né? Por isso que a gente sempre tenta manter a mesma temperatura das fotos, a mesma diagramação do texto, para que as pessoas entendam que isso é um movimento e não é só uma iniciativa, certo? E aí vamos em termos muito práticos agora. Como é que funciona, né? Qual é o funcionamento? Como já foi dito antes, a gente faz disparos coordenados dessa comunicação, dessas mensagens, toda segunda, quarta e sexta. Inclusive, o de hoje vai ser disparado às 9 horas, né? Já foi, tá todo mundo já sabendo, já tem uma orientação. Então, como é que funciona? A gente envia um comando, né? A gente popularmente chama de comando, que eu mando num grupo do WhatsApp, grupo central, vamos falar assim, do GT, e eu falo, pessoal, hoje à noite teremos um disparo coordenado às 21 horas e vamos falar sobre vacinação. E aí, os articuladores repassam para os seus mobilizadores, que vão passando adiante para os outros. Então, se você é um mobilizador, você vai receber esse material e vai repassar para os seus 12, e um deles vai repassar para os outros 12. Né? É uma reação em cascata. Então, toda segunda, quarta e sexta, nesse grupo, a gente vai enviar as orientações, envia o card que vai ser disparado, né, no dia, e o texto, com o chamado, né? Deixa eu ver, acho que está aqui na sequência. Pronto. Então, o que as pessoas recebem é isso. Vai aparecer um card e vai ter um chamado, especificamente de acordo com a abordagem, com o tema abordado, né, no momento, e vai falar, por exemplo, Pacto pela Vida e pelo Brasil. Acesse o link, né, e preencha o formulário e participe dessa luta pela vida e pelo Brasil. Então, cada mobilizador recebe a mensagem dessa e repassa. Aí você me fala assim, André, então eu repassei e está tudo certo. Não, também não é assim, né? A gente tem que fazer funcionar. E quais são boas práticas? Quais são dicas que a gente trabalha nessa comunicação digital para que tenha êxito, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui para o Emerson. Então, eu mandei para o Emerson está na minha agenda de contatos, e eu vejo que ele é uma pessoa de boa vontade, e falo, bom, ele está dentro desse perfil, é uma pessoa de confiança, uma pessoa que vai levar essa mensagem adiante, eu tenho certeza. Então, eu mando uma mensagem de áudio ou de texto para o Emerson, de acordo com a minha proximidade a ele. Então, eu falo, boa noite, doutor Emerson, tudo bem? Eu vou enviar para o senhor daqui a pouco uma mensagem do movimento Pacto pela Vida. Eu queria que o senhor conhecesse esse movimento daqui, e qualquer dúvida eu estou à disposição. Pronto. Com isso, a gente introduz um pouco e tira um pouco da cara de propaganda, né? E a cara até de vírus, que às vezes a gente fica com medo disso, né? Então, isso me dá uma credibilidade na mensagem que eu vou passar para quem vai receber. Então, tentar explicar o convite, falar que é um movimento que nasceu, né, dessa iniciativa da CNLB, e a gente pode argumentar essas outras coisas que embasam o movimento, para poder tornar essa abordagem menos invasiva, para eu quase que personalizar a mensagem, né, que é o segundo ponto aqui. Eu estou chamando ele pelo nome, eu conheço ele, né? Caso eu não conheça, eu consigo fazer uma abordagem próxima para que não pareça nada artificial. Isso é de suma importância para a eficácia, a performance do projeto, certo? Da iniciativa, do movimento. É de suma importância porque
é muito fácil isso ser visto como propaganda e que a pessoa vai ignorar e que vai apagar. Então, se eu não tiver essa abordagem, as chances são altas disso ser deletado, certo? Terceiro ponto importantíssimo de boas práticas, regularidade. A gente tem combinado que são as segundas, quartas e sextas, por N razões, acho que facilita para todo mundo. É num horário, normalmente às 9 horas, né, que a gente faz esse disparo. Só que a gente precisa ser muito regular, porque a gente está fazendo disparo coordenado. Porque vamos imaginar que 12 pessoas que o Emerson selecionou, elas estão dentro do... Vamos dar o exemplo aqui de Aracaju. Então, se eu faço o disparo coordenado, as chances são muito grandes dessas pessoas terem pessoas em comum. Então, quando alguém vê, alguém perceber que o mesmo material está dentro da própria bolha, isso reforça, dá mais força ao projeto, não parece uma atitude isolada. Por isso que a gente sempre pede essa regularidade. Ah, André, mas eu atrasei um pouco, eu estava ocupado. Não tem problema, né? Eu acho que o bom senso está aí para ser usado, né? Mas, de certa forma, é importante que seja mais ou menos no mesmo momento, né? Para a gente não perder essa força. E, mais uma vez, eu reitero, né? Debate argumentativo do tema. Vamos falar sobre defesa ao SUS. Então, vamos argumentar. Por que o SUS é tão importante? Por que a gente tem que fortalecer o SUS? Né? O SUS é para todos. Né? A gente tem profissionais e aí a gente pode ser uma linha de argumentação, a gente pode falar sobre os profissionais, os heróis que usam máscara, né? Que estão lá trabalhando na linha de frente, para eu poder estar aqui na minha casa, tranquilo, né? São e salvo. Tem pessoa que está trabalhando, né? Então, vamos debater, vamos argumentar cada uma dessas bandeiras, certo? E provocar participação, né? É o que eu falo. Mandei um áudio para Emerson, mandei o card, mandei a mensagem, mandei o textinho lá, mas ele demorou para me responder, então vou provocar. Emerson, e aí, o que é que você achou? Ele não me responde. Falei, você concorda com isso? Eu acho que a gente tem que tirar das pessoas o melhor das pessoas, né? Como aquela frase célebre, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Eu digo aqui, vamos provocar a mudança que a gente quer ver. Eu acho que a gente não é só ser, a gente tem que provocar para que o outro seja também, certo? E aí vem a pergunta, né, de ouro, né? Quando é que a gente vai começar isso? Agora. A gente não pode perder mais tempo. As coisas estão tomando um rumo muito grande, muito assustadoras, né? Hoje a gente teve militares fazendo ameaças, né? Teve parlamentares endossando isso. É lógico que a gente não vai criar um pânico, mas a gente precisa ganhar tempo. A gente precisa fazer com que essa mensagem vá adiante. Então, meu conselho para todos e todas que estão aqui hoje, eu vou interromper o compartilhamento, né? Então, o meu conselho para todos e todas que estão aqui hoje é: peguem o celular antes de dormir, olhem a agenda de contatos de cada um, veja quem são essas 12 pessoas, quem são pessoas de confiança que vão levar essa mensagem adiante e vamos agir. Eu sei que às vezes é chato, às vezes a gente quer fazer uma coisa para descansar, mas eu acho que o tempo não está a nosso favor. Não é uma visão pessimista, mas eu acho que a gente tem que agir. Né? E quando eu fui chamado para esse projeto, né, convidado, esse senso de urgência ficou muito claro para mim, e desenvolvendo o planejamento e acompanhando o que está acontecendo no país, eu vejo que, se fosse possível, deveria ter começado muito antes. Né? Então, o meu apelo vamos fazer, vamos ter compromisso com nós mesmos, com a vida, principalmente, e vamos agir. Essa é a primeira fase, né? Isso tudo que eu falei para vocês aqui é só a primeira fase. Nosso objetivo principal aqui é trazer pessoas para preencherem esse formulário, para se tornarem mobilizadores, né? A nossa segunda fase, que a gente vai entrar em ação, é a campanha propriamente dita, onde a gente vai furar a bolha e vai trazer... Acho que alguém está... Isso.
Bloqueou. A segunda fase, a gente vai furar essa bolha e vai trazer pessoas para preencher o nosso abaixo-assinado de 1 milhão de assinaturas em prol da vida, o Pacto pela Vida e pelo Brasil, e conseguindo com todas essas bandeiras. E aí a gente... Por que a gente está fazendo essa primeira fase interna, né? Vamos chamar assim, nossa bolha próxima. Porque a gente tem que ir para essa batalha, né? E para esse chamado com todas as pessoas de boa vontade, com o maior número. Porque quando a gente for chamar, quando a gente sair da nossa bolha, a gente vai encontrar um cenário completamente desfavorável para que isso aconteça. Então, a gente tem que estar muito munido desses argumentos, tem que estar munido de todas essas ferramentas para que a gente convença pessoas a assinarem um abaixo-assinado. E na terceira fase, nós vamos, com fé em Deus, reverberar essa 1 milhão de assinaturas para que chegue à imprensa e isso tome uma proporção maior do que a gente imaginava. E aí a gente vai ter vários atores, e aí, por isso que é importantíssimo contar com o apoio de cada um aqui, vários atores que podem podem amplificar essa mensagem. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o padre Fábio de Mello, né? Ele tem um alcance de comunicação grande. Então, se nós tivermos acesso a ele, para que ele possa levar essa mensagem adiante, né? Isso seria maravilhoso. O padre Júlio Lancelotti também tem um alcance muito bom. Então, cada um desses atores, e eu imagino que tenha diversos atores que têm esse alcance midiático, esse alcance assim, eles vão ser peça fundamental para isso acontecer. 1 milhão de assinaturas não é impossível, é difícil, mas não é impossível. Mas a gente precisa dar os passos certos, mobilizar da maneira certa para que isso reverbere organicamente para todo mundo, porque a gente tem um movimento muito forte, muito rico, em prol de uma causa muito nobre que todo mundo, tirando certos grupos, né, que a gente vê na televisão, a maioria das pessoas, né, eu falo assim, os bons são a maioria, né, o bem vence o mal, o bem é a maioria. Então vamos fazer com que cada uma dessas pessoas que estão do lado da vida, estão do lado do bem, que elas ajam e que elas não fiquem só observando, sendo apenas espectadores da vida, né? Eu acho que a minha fala é essa, não sei se foi muito claro, foi muito corrido, mas eu queria deixar muito o meu agradecimento mais uma vez aqui a todos vocês por estarem acompanhando isso, por me dar essa oportunidade, né, de participar desse movimento, e que eu acredito muito e faço questão de divulgar também dentro da minha bolha, mas eu estou à disposição para qualquer dúvida, qualquer modificação, a gente está aqui para ouvir, né? Muito obrigado a todos e a todas, estou à disposição. Nós agradecemos muito, André, por sua participação aqui hoje, pelo trabalho que você já desenvolve e por sua participação aqui. Só para lembrar aqui, quando você começou a falar, nós tínhamos 212 pessoas, YouTube e Google Meet. E agora que você concluiu, nós temos 230 pessoas participando desse evento, né? Muito bom. Tem aqui uma mensagem da Cristina Perfeito, eu abri aqui o chat, assim, os outros estão dando boa noite, o sinal está bom, o sinal não está bom e tal, mas tem ela que botou uma mensagem, Dom Zanoni, em suas sábias palavras, mencionou a questão dos não católicos participarem desse chamamento pelo Pacto pela Vida. E Daniel falou, vamos precisar de todo mundo. Eu concordo com eles. Essa é uma constatação muito significativa. Sou do Candomblé e vou tentar ajudar. Sou Cris Perfeito de Angra dos Reis. Acharei 12 pessoas decididas. Está aqui nesse chamado. E aí, Paulo, você levantou a mão, está com a palavra, então. André, duas coisinhas com você. A primeira é a seguinte, quando você mostrou o card com o texto, o comentário da imagem, né? A gente está recebendo um texto e um card separado.
Porque quando a gente manda só o card com a mensagem, ele vai só o card. A mensagem fica. É para mandar separado o texto do card ou é para a gente tentar botar junto? Porque se sai junto, o link do formulário já estava bem pertinho ali. Não precisa você ler o outro texto que é maiorzinho um pouco. O que é que você diz disso? Ô, Paulo, ótima pergunta. Esse é um problema que acontece sempre, né? Essa questão aqui. Se eu colocar a mensagem junto com a imagem, é ótimo para compartilhar, porque fica tudo junto. Mas excelente. Não clica, né? Exato. E na hora que eu, por exemplo, se você for repassar para uma outra pessoa, ou melhor, você mandou para mim, se eu for encaminhar, só vai a imagem, não vai o texto. Então, eu sempre sugiro que compartilhe a imagem e depois o texto separado logo em seguida. A outra pergunta. Aqui a gente tem umas rádios de paróquia e temos também, né, vocês sabem, e temos também a Rádio Cultura. Então, o pessoal que tem programas estão reclamando e estão pedindo que se seja feito áudios para as rádios falando disso aí. Não chegou o tempo ainda, não é hora. Eles ficam muito agoniados e me cobrando isso. Eu imagino. Ó, essa parte de áudio, é porque, é como eu falei assim, agora a gente está falando para a nossa bolha, né? Quando a gente for amplificar essa mensagem na campanha, que a gente vai abrir para todo mundo. Porque imagina hoje, se a gente coloca na rádio e anuncia para todo mundo preencher o cadastro voluntário, fica uma loucura, né? No momento oportuno, quando for a campanha para assim, ó, vamos fazer um chamado para preencher o abaixo-assinado. Aí a gente vai ter que realmente ir com essa força total mesmo. Tá bom. Agora do espaço, né, Emerson? Quem quiser perguntar alguma coisa, Ricardo. Espaço, eu tenho aqui umas mensagens. Ricardo está inscrito, eu tenho aqui umas mensagens. Aldalice Almeida, uma ótima iniciativa, precisamos mesmo agir, esperançar a partir de nossa participação na sociedade. Tem aqui também participantes da Escola de Fé e Cidadania, Dom Celso José, participando em massa. O Daniel Seidel colocou: que alegria esse testemunho de compromisso interreligioso. E CNLB Nordeste 3, Silvano Silva, a nossa rádio educadora de Caetité já está nesta parceria. Ricardo, é com você agora. Ok. Eu só queria agradecer muito a você, viu, André? Foi belíssima a sua exposição. Fico feliz em ter você conosco nessa caminhada. E que Deus te abençoe por estar com a gente aqui, né? Abençoe a todos, mas abençoe a você também. Muito mais a você agora. E também, como os representantes da nossa Arquidiocese de Aracaju, o padre José Lima e o padre Carlos Henrique, eu não estou vendo mais Carlos Henrique, não sei se ele continua presente com a gente. Não tiveram oportunidade de saudar o nosso povo, né? Então, por favor, Carlos Henrique e Padre Zé Lima, que representa nosso lecato, né? Como se diz, é referencial para o lecato da nossa arquidiocese, já que o Dom João encaminhou os dois para estar com a gente, ele não pode estar. Vocês têm direito à palavra um pouquinho, tá bom? Primeiro você, Padre Zé Lima. Padre Arcival Vidal também está presente. Ok, muito bem-vindo. Padre Zé Lima, por favor. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos e a todas. A minha satisfação de estar aqui com vocês e dizer que é muito bom termos alguns dos nossos bispos conosco. Eu vi inicialmente 3, Dom Zanoni, Dom Giovanni Cripa e Dom Mauro. Há anos atrás eu fui à Diocese de Dom Mauro para um evento que nós lá fizemos do laicato da nossa regional, e depois fui a Minas Gerais, a convite também da regional Minas e Espírito Santo, e depois em Salvador também eu fiz uma outra coordenação. Na época eu não era padre ainda. Para quem não sabe, eu sou padre há 4 anos e alguns meses, 4 anos e 6 meses, na verdade. Fui ordenado aos 61 anos de idade. E na época eu ainda estava, né, como membro do CNLB.
Mas muito bem, é preciso sim que nós possamos agir das mais diversas formas que nós pudermos. Todos nós, não só o clero, mas também o laicato, não só a Igreja Católica, mas todos os credos religiosos. Eu acredito muito nisso, né? Que nós possamos unir forças para que possamos ver alguma coisa diferente no nosso país daquilo que estamos vendo hoje. E enquanto semeadores, que é o que nós somos, nós não podemos deixar de semear. E o semeador saiu a semear, é o que nós temos que fazer. A igreja precisa retomar, e retomar com muito mais vigor, a semeadura, sob todas as formas, sob todos os aspectos. Só isso. Obrigado. Padre Carlos Henrique. Pronto, boa noite a todos. É uma grande satisfação poder estar participando deste evento e reitero a palavra que foi pronunciada agora pelo nosso caro Padre José Lima, de que nós precisamos, de fato, cada vez mais unir forças. Eu acredito que em uma situação tão difícil que nós estamos enfrentando, em que há tantos tipos de polarizações, a igreja ela deve ser esse sinal visível de esperança para o mundo que nós estamos inseridos. Então, eu parabenizo todos os leigos e leigas da nossa Igreja Católica pela iniciativa, por estarem em meio às várias situações de trevas, sendo realmente sal e luz neste mundo tão conturbado. Então, nós contamos como igreja com a presença e com a força que os leigos têm, pois os leigos muitas vezes conseguem chegar onde nós, padres, não conseguimos chegar. Então, vocês têm uma força muito peculiar. Eu acredito muito nessa força. O documento do Concílio Vaticano II, Apostolicam Quositatem, que fala sobre o apostolado dos leigos, deixa muito bem visível a importância da atuação de vocês no mundo. Então, parabenizo e pode ter certeza que a Arquidiocese de Aracaju, através do nosso arcebispo metropolitano e do Conselho de Leigos, estará sempre apoiando as diversas iniciativas. Ok, obrigado, Padre Henrique. Só fazer umas leituras aqui. Meu caro Padre, meu doutor Emerson, do Padre Acival, ainda à distância, está presente aí, embora do Giovanni Pastor, né? Então, aqui, Padre Acival. Fazer uma leitura das pessoas que estão mandando aqui mensagem para a gente prestigiar essa sua rapidinho. Inclusive aqui o primeiro, da Padre Acival Vidal, ele coloca que está acompanhando do YouTube. Se ele está acompanhando do YouTube, aí não tem a participação direta, fica impossibilitada. A Marta Souto, boa noite, irmã Marta de Oliveira Souto, Diocese de Alagoinhas, Paróquia do Divino Espírito Santo, Iambupe. Deise Oliveira, boa noite, comunidade São José, Bomba, Paróquia Nossa Senhora das Graças. Mauro Evangelista, tem motivo para militar ecumenicamente é muito bom. A iniciativa é poderosa porque, além da urgência, nos mobiliza para uma utilização construtivamente política das nossas redes sociais. Avante. E Fátima Palone Galdino Bacelar, o nosso arcebispo é Dom Frei Severino, e para informar que o documento 105 do Laicato foi nosso arcebispo que esteve à frente. Está dada aí a mensagem, então, continua aí franqueada a palavra. Aproveite, né, para tirar dúvidas, né? Irmã Gabriela, gostaria de falar, dar um incentivo também, a senhora é muito ativa aí na sua diocese. Estou muito contente dessa roda de conversa que nos animou e nos indicou e que, com certeza, vai produzir frutos bons.
quero sublinhar algumas frases. Seja você a mudança que quer ver no mundo. Aliás, construa você a mudança que quer ver no mundo. Eu acredito que só esta afirmação já é suficiente para nos colocar em marcha. E nosso desafio realmente agora é ampliar as pessoas sensíveis para se juntar. Eu acredito que poderemos progressar muito, porque pessoas sensíveis tem muitas, mas ainda estamos dispersos. Então, nós vamos sucessivamente dar a possibilidade de ter um caminho comum para que a nossa união tenha peso, que a nossa união tenha força, para que a nossa união faça a mudança. Muito bem, obrigado, irmã Gabriela. Daniel, irmã Gabriela, ela faz parte hoje aqui do GT do CNLB Nordeste 3. O incentivo é quem assim, nos ilumina, nos dá toda a motivação para continuarmos nessa luta, porque ela foi assim, no primeiro momento de busca de mobilizadores, ela buscou muitos mobilizadores. Em nossas reuniões, que fazemos toda semana enquanto GT, ela não perde uma reunião, sempre está ali, é um grande exemplo para todos nós. Eu sempre não perco a oportunidade de agradecer pelo trabalho que ela e que a Isa desenvolvem. Na hora e no horário, né, doutor Emerson? E é na hora e no horário. Né? E que beleza. Eu sempre digo, é preciso que a gente retome naquilo que o André, com toda a sua juventude, falava, né? Valores e princípios básicos. E eu sempre, como educador que sou, a vida inteira trabalhando com juventude, isso orientou a minha formação profissional, né? A disciplina, se não vier de dentro para fora, não é disciplina, porque de fora para dentro é autoritarismo, e a gente precisa realmente ter um empenho, fazer um esforço, e por isso que estabelecer metas mínimas. Eu, desde a minha juventude, e hoje estou já há 23 anos casado, tenho essas 2 filhas biológicas e mais 3 adotados que já estão casados. A última, ou a primeira, é freira já, viu? Deus atendeu as minhas preces. Agora, aqui todo mundo foi educado para autonomia. E educar para autonomia quer dizer ter responsabilidade, assumir a sua vida. E é claro que tem colo, tem aconchego, mas é preciso que a gente possa realmente dizer que para a gente fazer e construir uma retomada da experiência no Brasil, é preciso que a gente se empenhe, que haja esforço e que a gente projete a nossa vida. Então, aqui em casa, a cada 6 meses, a gente faz uma pequena assembleia familiar para pensar nosso projeto de vida pessoal, familiar e comunitário, porque se a nossa família também é uma família missionária, a gente também precisa pensar em que a gente vai gastar o nosso tempo, e nós já fizemos estudos bíblicos em casa mesmo, ou seja, essa ideia de ser essa igreja doméstica que assuma os desafios da vida, mas que leve adiante um sentido de que as nossas famílias não podem pensar apenas em si mesmo. A gente está precisando cada vez mais desenvolver esse senso da solidariedade, e me parece que é isso que as nossas religiosas aí mencionadas estão transbordando. E ó, um beijo aí, coragem sempre, porque a gente tem que louvar e saudar e celebrar nesses momentos essa vida que se renova e essa juventude no coração da gente que sempre acalenta e alimenta a esperança, mas com compromisso, com empenho, com esforço para chegar lá. E eu também, hoje aqui, já tinha feito meus 12, aí hoje eu estava fazendo, cheguei a mais 30 aqui, que eu acho que tem potencial, porque eu ajudei o Brasil inteiro, Emerson e Jerônimo, que são os meus companheiros, né? Paulo e Ricardo aí também. Mas aí falta a minha tarefa de casa aqui no Centro-Oeste, né? E então eu também estou aqui, e aí fiz uma continha que se eu mobilizar pelo menos 25, e cada um desses 25 mobiliza 12, eu chego rapidinho aos 300, que eu não quero ficar para trás também aqui na nossa meta do Centro-Oeste, né? Então, só para dizer que a gente às vezes assume uma posição nacional, mas nós temos que ter também o nosso trabalho de base, a nossa ação concreta, porque senão os processos não se sustentam, né?
e a casa cai, né? Se não tiver construído sobre a rocha, a terra firme, a gente não tem jeito de levantar um edifício, não. Tá? Muito bom ouvir esses testemunhos e ter essa palavra também aí com vocês. Pronto. Nós temos aqui uma participação da Ana Passos. Boa noite a todos, estou muito feliz em participar desse momento. São iniciativas perfeitas que irão produzir bons frutos. Gratidão a todos os palestrantes, sábias palavras. Sou Ana, da paróquia São João Batista, na cidade de Cabeceiras do Paraguaçu, Arquidiocese de Cruz das Almas. Fraterno abraço para você, Jerônimo. E o Jerônimo aqui em seguida agradece. E eu vi aqui... Dom Mauro. Tem uma pessoa pedindo para ler a nota da CNBB, e tem Dom Mauro, que ele pergunta como adquirir o material, como fazer para adquirir esse material. André, poderia... Claro. Esse material dessa apresentação eu vou disponibilizar para todos vocês. Eu não sei se eu consigo por aqui, mas, de qualquer maneira, eu posso passar para o Emerson, para o Daniel, para ele fazer chegar a todo mundo essa apresentação. E o material, esses disparos regulares das segundas, quartas e sextas, da mesma forma, né? A gente passa para, nesses dias da semana, no horário certo, a gente manda no grupo do WhatsApp do GT e eles passam adiante. Eu também posso repassar esse material todo para ficar mais acessível para todo mundo. Eu já tenho aqui o seu material, da sua apresentação, agora tenho também a sua autorização para poder mandar adiante. Então... Não precisa autorização nenhuma, isso aqui é sair o mais rápido possível para o universo. Estou fazendo da apresentação, a sua apresentação aí agora. Isso daqui... Não, mas nem se preocupe, isso aqui é do universo, não é mais meu, é de todo mundo aqui. Pronto. Então, eu estarei enviando e... Pronto. Eu também os que estão presentes, Ricardo, 2 minutos. É bom você deixar à disposição para algum deles que quiserem entrar em contato com você, Emerson, que é o central daqui, para que eles possam marcar também alguma coisa nas dioceses deles, que é para a gente poder também divulgar nas dioceses. Isso. Eu posso enviar a apresentação do plano do Movimento Pacto pela Vida e a apresentação do André para os bispos. Eu tenho contato de Dom Giovanni, tenho Dom Mauro, só não tenho de Dom Zenoni, só não tenho dele. Eu passo para você, doutor Emerson. Pronto. Aí eu envio esse material e qualquer evento, qualquer coisa, Daniel dá uma exprimida na agenda dele, né, Daniel? Nossos padres aqui também podem pedir também, que a gente passa, né? E todos. O André, também pode estar isso no site do CNLB? Também? Esse daí foi uma questão que surgiu na última reunião e que eu vou desenhar exatamente com o pessoal do CNLB para disponibilizar esse material no site do CNLB. A gente tem uma limitação técnica, né, mas eu acho que a gente consegue resolver isso da maneira fácil. Ok, porque o site do nosso CNLB é cnlb.org.br. Todos que estão presentes aqui poderão acessar. Além dessas informações, poderão ter muitas outras informações lá, né? Ok. O Marcelo está colocando aqui, pedir aos nossos bispos para fraternalmente divulgar entre os bispos e coordenadores de pastorais. Está aqui dado o recado do Marcelo aos bispos. A gente... eu acho que pelo horário, né? Foi eu que tinha pedido para ler a nota da CNBB, porque eu acho que, não sei se todos já viram a nota, eu sinto que agora a CNBB, como direção, está acordando, Daniel. Está acordando, né? Nunca é tarde, e eu senti diferente o tom dessa nota, e temos que divulgar e elogiar a diretoria da CNBB por ter mandado uma nota corajosa nesse momento tão sério do Brasil. Paulo, inclusive é curto, são 2 parágrafos, né? A gente pode fazer a leitura rapidamente, acho que a maioria das pessoas aqui já ouviu, mas quem
se poucos que não tenham ouvido, nota da CNBB diante do atual momento brasileiro. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, levanta sua voz nesse momento, mais uma vez, para defender vidas ameaçadas, direitos desrespeitados e para apoiar a restauração da justiça, fazendo valer a verdade. A sociedade democrática brasileira está atravessando um dos períodos mais desafiadores da sua história. A gravidade deste momento exige de todos coragem, sensatez e pronta correção de rumos. A trágica perda de mais de 500 mil de vidas está agravada pelas denúncias de prevaricação e corrupção no enfrentamento da pandemia da Covid-19. Abre aspas. Ao abdicarem da ética e da busca do bem comum, muitos agentes públicos e privados tornaram-se protagonistas de um cenário desolador no qual a corrupção ganha destaque. CNBB, mensagem da 56ª Assembleia Geral ao Povo Brasileiro, em 19 de abril de 2018. Então, apoiamos e conclamamos as instituições da República para que, sob o olhar da sociedade civil, em se esquivar, efetivem procedimentos em favor da apuração e restrita e imparcial de todas as denúncias com consequências para quem quer que seja, em vista de imediata correção política e social dos descompassos. Brasília, 9 de julho de 2021, Dom Valmor Oliveira Azevedo, arcebispo de Belo Horizonte, Minas Gerais, presidente, Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, vice-presidente, Dom Mário Antônio da Silva, bispo de Roraima, segundo vice-presidente, e Dom Joel Portela Amado, bispo auxiliar do Rio de Janeiro, secretário-geral. Valeu. Acho que Emerson, agora a gente passa a palavra aos bispos para a gente terminar, né? É isso. E aí, Ricardo, você, aí, presidente regional, assim vai chamando aí os bispos. Agradeço ao André, ao Daniel, né, pela participação. E Ricardo volta aí ao comando para o encerramento, então. Ok, muito obrigado, doutor Emerson, obrigado, Paulo, pela comissão, pelo GT, a todos do GT que estão presentes, meu querido Marcelo, que fica aí na retaguarda técnica. Obrigadão por você, por tudo isso aí. Meu caro Daniel, que não mede esforços de estar sempre com a gente aqui. Os padres que aqui vieram também, quero o Zé Lima, que caminhou muito com a gente enquanto leigo e continua depois de padre, né? E Carlos Henrique, o padre lá à distância, perdi o nome dele, mas se sinta contemplado. E, olha, tem uma reunião com 3 bispos participando, outros bispos que justificaram a ausência, e mais alguns sacerdotes junto com esse lecato. Nós estamos vendo já um retrato da Assembleia Eclesial. Da Assembleia Eclesial. Não é isso? O que vai ser a Assembleia Eclesial, né? Isso aqui, né? Presença, bispos, padres, leigos juntos, pensando numa construção, todos juntos, né? Que beleza. Então, Dom Mauro, o senhor, como é o nosso referencial, convide os seus 2 outros bispos amigos, né? Para juntos rezarem, pode, para nós e conosco também, né? Dom Mauro, o senhor chama Dom Zonani e Dom Giovanni, e abençoe esse povão de Deus. Eu creio que na bênção dos senhores vai a bênção para todo o Brasil. Esta roda de conversa está gravada, fica também no YouTube, né, Marcelo? Fica lá também. Muita gente vão ver depois de nós, com certeza, né? Não encerra por aqui, né? Então, gente... Ricardo, só para lembrar rapidamente, o padre de instância é o padre Acival Vidal. Acival, muito bem, tá bom. Obrigado. Então, um abraço para ele, para o padre Acival. Pronto, Dom Mauro, o senhor é o nosso referencial. Convide seus amigos, bispos e os sacerdotes, se o senhor quiser.
Bom, eu dou graças a Deus pelo laicato que nós temos. Já desde que eu fiquei bispo, logo fui nomeado para o Conselho Central da CNBB e aprendi com os leigos, com os quais eu caminhei desde o início. São 26 anos de bispo e sempre vi no laicato essa esperança para a igreja. E ela está se concretizando cada vez mais, com a presença de todos vocês, nessa luta pela vida, para que o reino de Deus aconteça. Por isso, dou graças a Deus de poder participar deste momento tão bonito, desse esforço, nessa luta da nossa igreja geral, né? Igreja Hierarquia e Laicato, para a construção do reino de Deus. Então, agradeço o trabalho de vocês, a presença de vocês, a competência, a qualidade de todos que têm contribuído para que o reino de Deus aconteça. Agradeço também a presença de Dom Zanoni, Dom Giovanni, e que juntos continuamos na luta para que consigamos superar bem essa dificuldade. Então, deixo a palavra, se querem dar uma saudação final para os nossos irmãos, fique a palavra aberta aí para os nossos Dom Giovanni e Dom Zanoni. Dom Giovanni. Dom Giovanni. Giovanni. Pronto. Estava tentando agora. Muito bem. Eu acho que, como igreja, todos nós, cada um em força do próprio batismo, né, chamado a dar a sua própria contribuição. Este é o primeiro presente que nós recebemos de Deus depois da vida, o fato de fazer parte da igreja de uma comunidade. Então, nesta comunidade, cada um de nós, a partir da vocação que recebeu, é chamado a dar a sua própria contribuição. Então, acho que nós temos que sempre valorizar a vocação de cada um e fazer da igreja uma verdadeira família. Então, agradeço pelas contribuições de todos. Acho que isso ajuda a todos nós a conhecer sempre mais aquilo que a sociedade nos apresenta. E lembrar aquilo que dizia também a Gaudium et Spes, as alegrias, as esperanças, tudo aquilo que acontece neste mundo não pode ser estranho à vida de cada um de nós. Então, temos que, sobretudo, nós que somos chamados também a ser pastores, como nos lembra o Papa Francisco, ter sempre mais o cheiro das ovelhas. Então, é isso que nós queremos fazer. Então, agradeço a todos pela presença, sobretudo aos nossos irmãos e irmãs leigos, irmãos cristãos leigos, né, pelas contribuições que ofereceram nesta noite. Dom Zanoni. Pois é, a missão do bispo, a missão dos pastores é confirmar os irmãos na fé. Eu creio que esse trabalho bonito do laicato, essa presença significativa, transformando, respondendo, plasmando um novo mundo, e perceber que a maioria absoluta dos bispos estão nessa caminhada, estão confirmando, né? A gente vê, às vezes, eu tenho muita esperança, porque quando a gente vê de maneira mais aberta, de modo episcopal, vê quanto trabalho bonito está sendo feito na igreja. Eu creio que é esse trabalho nosso de fazer ecoar essas experiências pequenas, né? Talvez simples, que vai dando, vai se harmonizando, se articulando com tanta coisa bonita. Há um momento bonito nessa crise, que é essa oportunidade nossa de dizer sim ao projeto salvador e redentor do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu abraço e me uno a Dom Mauro,
a Dom Cripa, a nossa bênção. Agora, nos abençoe. Então, vamos encerrando, pedindo também a proteção de Maria, nossa mãe, a companheira fiel, que nos ilumina também e nos sustenta na nossa caminhada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Convido, então, meus irmãos, Dom Giovanni e Dom Zanoni, para darmos a bênção a todos. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre todos, permaneça para sempre. Amém. Abram as imagens para tirar uma foto. Abraço. Aguarde, vamos fazer a foto. Aguarda a foto. Vamos abrir aí as imagens para tirar a foto. Olha o sorriso, Macris. Está muito certo. Cadê Walter, Marcelo, Lucineide, Hélio, Edenildo, Isaura. Estou vendo que de mulher só ficou a irmã. Alderisa. Mais uma ali, tem Josefa também. Né? Alderisa. Ah, gostei da música. Pronto. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Boa noite. Segunda-feira, 13h, nossa reunião do GT. Deixa, segunda-feira, 13h. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Fique com Deus. Paz de Cristo. Fátima. Alegria. Um abraço.